Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Lei aprovada na Câmara do Rio que reduz idade de benefícios aos idosos para 60 anos é sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella. Me parece interessante também para que as pessoas de certa idade possam aproveitar um pouco mais da vida cultural da cidade. Eu acho justo mudar as leis para melhor. Você quer saber como conseguir um equilíbrio financeiro ao longo do ano? Um economista dá dicas de como planejar os gastos. E a Bienal da Caricatura faz sucesso com a homenagem a 3 craques do traço. Estou muito entusiasmado com essa exposição, muito bonita, talvez uma das mais cariocas que já teve aqui. Tem umas bem coloridas, tem umas muito engraçadas que você olha e fala assim. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição com uma boa notícia para a turma da melhor idade. O prefeito Marcelo Crivella sancionou uma lei que reduz de 65 para 60 anos a idade do idoso na capital do estado. A lei, aprovada na Câmara do Rio, garante vários benefícios, com uma exceção: a gratuidade no transporte público. A nova lei foi sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella no último dia 7. A lei é de autoria do vereador Eliseu Kessler, do PSD. É um prazer muito grande agradecer aí o prefeito pela sensibilidade que teve em cuidar de milhares de pessoas que estão nessa faixa etária de 60 a 64 anos e 11 meses. Quem tem mais de 60 anos de idade é considerado idoso na cidade do Rio de Janeiro. Agora, as pessoas nessa faixa etária passam a ter direito a benefícios como a meia entrada em cinemas, teatros e museus, além da prioridade nos atendimentos de serviços. Eu acho perfeito, porque eu estou com 62, eu acho justo mudar as leis para melhor. Me parece interessante também para que as pessoas de certa idade possam aproveitar um pouco mais da vida cultural da cidade, né? Apesar disso, a nova lei que torna idoso quem tem mais de 60 anos de idade não dá direito à gratuidade nos transportes públicos. Ônibus, trens, barcas, metrô e VLT só reconhecem a gratuidade para quem tem mais de 65 anos de idade. Esse direito é garantido pela Constituição Federal e o Estatuto do Idoso. Márcia tem 63 anos de idade e, pela nova lei, já é considerada idosa. Ela comemora o fato de conseguir agora pagar meia entrada quando vai ao cinema, teatro e museus, mas não consegue viajar de graça no transporte público da cidade. No metrô, ela conta que já passou por constrangimento. Eu ia para Nossa Senhora da Paz, fui tentar entrar, mostrei a identidade para o segurança e ele disse: a senhora não pode, a senhora tem menos de 65 anos. Então eu queria saber como é que fica isso, né? Como é que vale isso? Para algumas coisas eu posso entrar, não passo constrangimento, vou ao cinema, vou ao teatro, mas para chegar até esses lugares eu preciso de me locomover, preciso do transporte. E o transporte não me propicia isso. Nos ônibus, ela reclama que já passou pelo mesmo problema. No centro do Rio, Márcia tentou embarcar em uma linha para o Leblon, mas o motorista não autorizou. Eu tenho 63 anos, eu posso embarcar? 65, tá? Por quê? Vai, porque Não tem. É a empresa. Não tem uma lei que fala? 65 anos. Caramba, então não posso embarcar. Vai? Não posso, então. Senão quem paga sou eu. Em outras linhas, ela teve sorte. Os motoristas deixaram ela embarcar, mesmo não tendo 65 anos de idade. Bom dia. Pra quê? Entrar? É, tá bom. Pode ir que eu te dou. Esse motorista deixou a senhora entrar, né? É sempre assim? Não, não é sempre assim. Algumas companhias deixam entrar e outras não. Então tá aí a confusão novamente, né? No metrô não entra, no ônibus entra e o idoso sai aí garimpando, né? Quem vai deixar ele viajar, quem não vai deixar ele viajar. Ele é idoso, não é idoso, tem direito, não tem direito. Então é isso que acontece. É bem confuso, 60, 65. A gente sabe que até 60 é idoso.
Mas até 65, a 65 é onde tem gratuidade. Aí fica meio confuso, né? Tanto a FETransport quanto a Rio Ônibus informaram que não se opõem à concessão do benefício aos passageiros com 60 anos, desde que haja uma contrapartida por parte do poder público. Quem trabalha há 60 anos tem que ter direito à gratuidade, a passagem, que a passagem é um absurdo. Aqui no Rio de Janeiro. O Hospital Pedro II, em Santa Cruz, vai ganhar novos investimentos. O prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta quinta-feira que 44 milhões de reais vão ser repassados para a unidade. O dinheiro deverá ser usado na abertura de 25 leitos de alta complexidade, na contratação de 300 profissionais e na ampliação de serviços para a população. E com muitos impostos para pagar no primeiro mês do ano, o carioca tenta se organizar para não ficar no vermelho. O repórter Sérgio Costa conversou com o economista Humberto Carneiro, que deu dicas de como buscar o equilíbrio financeiro. No início do ano, as promessas se renovam, principalmente em relação à administração financeira. Humberto, muito obrigado pela sua presença. Por que é tão difícil a gente chegar a esse equilíbrio, justamente no início do ano? Sérgio, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. No início do ano existem uma série de imprevistos, né? IPVA, IPTU, o calendário escolar que está começando e normalmente o pessoal já vem de um momento que possivelmente pagou um 13º para um funcionário, teve alguma despesa extra ou tirou férias e às vezes se excedeu nas férias, né? O que é bastante comum e por isso a necessidade de planejamento é que a gente tem uma tendência a achar que vai dar, né? Temos um otimismo natural em relação ao dinheiro e o dinheiro é matemático, né? Ele tem um tamanho finito e a gente não pode achar que vai dar. A gente realmente tem que sentar, tem que se programar, tem que fazer conta, né? E um planejamento, principalmente agora que estamos no início do ano, em 2019, para que a gente tenha um ano com um pouco mais de conforto no final do ano e uma entrada em 2020 com mais tranquilidade. É possível fazer esse planejamento até para um futuro mais próximo em relação ao primeiro semestre, por exemplo, se organizar nesse primeiro semestre, sabendo que existem dívidas ainda de 2018? Se a gente consegue colocar metas, né, porque as metas, na verdade, são os degraus que a gente coloca para chegar a um objetivo de longo prazo, né? Então, o objetivo de longo prazo é ter estabilidade financeira, ter uma vida mais tranquila no futuro. Como é que a gente faz isso? Colocando metas intermediárias. Então, eu acredito que uma meta de ter um primeiro semestre programado é excelente, né? Se as pessoas já se propuserem a sentar para fazer contas, para já entender como vai ser o seu primeiro semestre, a chance de que elas cheguem no segundo mais organizadas é grande. Qual que é o segredo para ter esse planejamento financeiro? Boa parte desse segredo é o autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, saber como somos, né? Qual é o nosso relacionamento com o dinheiro. Tem pessoas que têm relacionamento mais disciplinado com o dinheiro, outros têm um relacionamento mais ousado, né? As pessoas pensam a respeito do futuro de formas diferentes. Após o autoconhecimento, disciplina, né? Você conseguir fazer esse planejamento e cumpri-lo, né? E toda vez que você fizer algum desvio, tentar observar como é que você compensa o desvio que você fez numa outra forma. Então, eu saí, excedi, gastei demais num passeio no final de semana. Poxa, no final de semana seguinte vou passear um pouco menos. Existem algumas características, ou seja, dicas desse planejamento financeiro, assim, etapas. Primeiro, organize aquilo que você ganha e depois estabeleça prioridades. Como que a gente sai do zero? Existe, né? Sai do zero entendendo primeiro o seu cenário financeiro, né? Então, aí, para isso é preciso um elevado grau de sinceridade consigo mesmo e ponderar quais são todas as suas fontes de receita e o que você deve, se é que existe algum tipo de dívida. E aí sentar para ver se você consegue fazer a vida caber no seu bolso. Imaginando uma situação de dívida acima daquilo que a gente recebe. Qual o conselho de um economista em relação a isso? Eu tento negociar essa dívida, eu busco financiamentos para pagar essa dívida? Sem dúvida. O primeiro passo é tentar negociar.
novamente, sentar com a sua fonte de receitas, olhar os seus gastos fixos, aquilo que pode se abrir mão ou não, aí encontrar alguma coisa que você consiga se comprometer, porque uma das coisas que mais desanima é você se comprometer e já não cumprir logo na primeira. Então, é preciso fazer um planejamento honesto e dizer, olha, eu tenho condições de reservar isso para a quitação dessa dívida. Tendo esse número em mente, você senta com o agente financeiro e procura uma renegociação. Em relação à população que conseguiu chegar a uma estabilidade, ou seja, a gente viveu um período difícil na economia, agora existem alguns sinais pontuais de recuperação e parte da população pode estar aí com dinheiro que pode ser aplicado. Esse dinheiro deve ser aplicado de que forma? Devemos ter a visão tradicional ou podemos ousar? Na minha opinião, e essa é uma fonte de muitos estudos, né, o melhor pacote que a pessoa pode fazer é um pacote diversificado. E aí volto para a primeira resposta que eu te dei, que é a gente se conhecer. Então vão existir determinadas pessoas com maior grau de aversão a risco e outras com menor grau de aversão a risco. Essas que têm maior grau de aversão a risco podem ter muito pouco ou nenhuma exposição, por exemplo, ao mercado de capitais. Ficar em fundos de renda fixa mais conservadores, etc. E os que gostam de arriscar mais podem aumentar um pouquinho essa participação. Mas aquela máxima de que não deixe todos os ovos numa cesta só, ela vale. Humberto, muito obrigado pelas suas orientações, suas dicas. É com você, Ingrid. E termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para os ambulantes que querem trabalhar no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. A Prefeitura oferece 10 mil vagas. Os interessados em trabalhar junto aos blocos devem fazer inscrição pela internet no site www.carnavalderua2019.com.br. O sorteio das vagas acontece no sábado. E a terceira Bienal Internacional da Caricatura faz sucesso no Centro Cultural Justiça Federal. 3 caricaturistas são homenageados e ganharam mostras individuais. A terceira Bienal Internacional da Caricatura faz uma grande homenagem aos caricaturistas Lan, Álvaros e Luiz Sá. Todos são homenageados em mostras individuais. Lan, o traço carioca, apresenta os trabalhos de um dos maiores caricaturistas brasileiros de todos os tempos, série das cenas cariocas, Mulheres do Lan, charges dos anos 60 e 70, caricaturas de artistas, carnaval e política, fazem parte da exposição que conta com 250 obras. Essa terceira Bienal Internacional da Caricatura do Brasil, ela eu diria que é um marco no sentido, tem um valor simbólico muito grande inclusive, no sentido de homenagear 3 artistas da maior importância para a história da caricatura brasileira, né? O primeiro deles, Lan, que está vivo em plena atuação profissional, né, na imprensa carioca. Lan em breve fará 94 anos, mas ele esteve aqui na abertura da Bienal, ficou felicíssimo por essa homenagem. Outra homenagem é a mostra Álvaros e seus bonecos, que retrata o trabalho do caricaturista, jornalista e pesquisador carioca Álvaro Cotrim, o Álvaros. Figura de destaque na cultura brasileira entre as décadas de 30 e 80, ele faleceu há 30 anos. O Álvaros já falecido, mas ele foi um grande especialista na caricatura, o que nós chamamos da caricatura pessoal, ou seja, no retrato caricatural, e também era um grande historiador desse tema. Foi, sem sombra de dúvida, um dos nossos grandes caricaturistas e também um dos nossos grandes historiadores, foi um grande historiador dessa arte no Brasil. A terceira Bienal Internacional de Caricatura também faz uma homenagem ao chargista Luiz Sá, criador do bonequinho Viu do jornal O Globo, o mais famoso ícone da crítica de cinema do país, que completou 80 anos. 30 artistas contemporâneos também participam da exposição homenageando os caricaturistas. O artista plástico Zé Andrade participa da Bienal pela terceira vez. São 3 homenageados, eu fiz um trabalho relativo a cada um deles. Ao Lan, copiando a mão dele em placa de gesso. O bonequinho Viu, que é Luiz Sá, foi um trabalho feito há 10 anos atrás e tal, para o jornal Globo, de encomenda para o jornal Globo.
e o Álvaros. A exposição, que acontece até o dia 28 de fevereiro, encanta os visitantes. Eu estou adorando, que eu adoro caricaturas, e a obra do Lan, para mim, hoje foi uma grata surpresa, né? Que eu vim passear com a Morgana no centro e descobri que ele estava aqui em cartaz. E resolvi apresentar para a Morgana, foi ótimo, né? Uma surpresa. Eu gosto também que é bem colorido, tem umas bem coloridas, tem umas muito engraçadas que você olha e fala assim... Gostou muito? Adorei. Eu estou muito entusiasmado com essa exposição, muito bonita, talvez uma das mais cariocas que já teve aqui, né? E eu também, como rubro-negro, vendo aqui esse quadro do Lan. Esse aqui, se eu não me engano, é o time do Flamengo de 1981, que foi campeão do mundo. E as mulatas do Rio de Janeiro, o samba. Aqui o Centro Cultural da Justiça Federal se cariocou muito dessa vez. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.